Olá, boa noite para todos e todas que estão acompanhando a gente nessa gravação de mais uma live do Escurecimentos Literários. Excepcionalmente, essa edição de outubro estamos fazendo gravado, hoje, dia 3 de outubro de 2024, e hoje mesmo, às 7 horas da noite, já está subindo no canal Literatura PUC-SP, que é o canal do programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, onde eu sou professora, sou a Beth Cardoso, e também onde temos o grupo Literatura de Ancestralidade Negra, dedicado ao estudo das literaturas e das artes em geral e dos textos teóricos de pessoas negras afrocentradas. É, eu, junto com Marina, com Carol, iniciamos a live Escurecimentos Literários com a intenção disso aqui ser um espaço para que intelectuais negros e negras, artistas do livro negros e negras, tivessem um lugar de troca, um lugar também de reflexão e que as pessoas pudessem conhecer as ideias e a produção acadêmica, teórica e artística dessas pessoas. Então, tem sido uma alegria receber os colegas, as colegas de universidades do Nordeste, do Norte, aqui de São Paulo também, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Tem sido um movimento bem bonito. Essa é a nossa 13ª live, ontem eu estava olhando na nossa playlist, 13ª live Esclarecimentos Literários, e a gente tem o prazer, a honra, a felicidade de receber Luciane Aparecida, que agora também é minha colega, professora no programa de literatura aqui da PUC São Paulo, mas eu vou passar a palavra para Marina Cândido, doutoranda aqui do programa, que está sempre comigo nas lives, no GPLAN, e vai participar dessa conversa. Ela vai fazer a apresentação da Luciane e já iniciar com uma pergunta. Bem-vinda, Marina. Boa live Muito para nós. obrigada. Bem-vinda, Lu. Muito obrigada por atender o nosso convite nesse momento que a sua agenda está borbulhante, com as indicações de Mata Doce para os melhores prêmios de literatura de língua portuguesa. Muito obrigada. Boa noite, gente. Como a professora Beth falou, uma alegria, né? Hoje a gente está recebendo a professora Luciane. Eu não consigo parar de sorrir, porque eu estou entre duas professoras muito queridas, mulheres com quem eu tenho aprendido muito, né? E tenho, enfim, esse privilégio, né, de conviver assim tão de perto e ouvi-la sempre, né? Então é até difícil não sorrir tanto, né? Porque é uma alegria imensa. Então, hoje a gente está recebendo Luciane Aparecida, professora do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, pesquisadora do grupo de literatura de ancestralidade negra, escritora, autora do romance Mata Doce, que é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024 e semifinalista do Prêmio Oceanos 2024. Doutor em letras, com pesquisas nas áreas de literatura e cultura. Seus estudos pensam escrita, teoria e crítica da literatura contemporânea na interface história, memória, ancestralidade, afrodiáspora, imigração e nação. É autora de Macala, de 2022, Plaquete do Círculo de Poemas, Joana Mina, de 2021. Uma dramaturgia que resultou do edital Dramaturgias em Processos do Teatro da USP. E com a assinatura Ruth do Caso, publicou Florim, de 2020, e Contos Ordinários de Melancolia, de 2017. Ambos pelo selo paralelo 13S. E aí já vou introduzir a primeira pergunta para você poder dar boa noite e já começar a conversar com a gente, professora, né? Essa mini biografia, ela é muito objetiva, né? Vai pontuando algumas coisas, parece que falta um pouquinho da alma, né? Então, a nossa pergunta inicial costuma ser sobre a trajetória acadêmica, né, das pessoas que a gente convida, né?
que você compartilhe um pouco de como começou essa trajetória, né? Quais foram os temas que surgiram durante esse percurso, quais que foram os incômodos que suscitaram, as alegrias, né? Os desafios. Eu acho que mais do que inspirar, eu acho que esse tipo de compartilhamento fortalece muitas pessoas, né? Ouvir aquilo que, né, os nossos professores e colegas, enfim, os nossos convidados aqui têm para dizer sobre a sua própria trajetória também ajuda também um pouco a gente a olhar para o nosso próprio caminho, né? Muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, Marina, Elizabeth. Muito feliz de estar aqui com vocês. Enfim, eu sempre digo, eu já vim acompanhando os trabalhos da professora Elizabeth, então é uma honra poder fazer qualquer coisa próxima a ela. Então eu fico sempre muito, muito feliz também. E Marina também é uma pesquisadora que vem desenvolvendo várias coisas que eu estou tendo mais proximidade agora na sala de aula, então é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Que felicidade. Muita coisa, né, para a gente pensar essa trajetória. Eu vou tentar contar assim. Ó, primeiro, eu acho que se eu vou pensar nessa biografia, o que falta e que embeleza muito minha biografia é o fato de eu ser baiana, né? Acho que essa é, é a parte mais bonita da minha biografia. Sabe aquela música de Gilberto Gil que diz assim: A Bahia já me deu régua e compasso? Isso não quer dizer estar fechada, óbvio, aprender com o mundo, porque a gente está em constante aprendizado. Mas eu acho que do jeito que é importante para os outros países pensar o continente americano a partir do Brasil, é importante para o Brasil pensar o Brasil a partir da Bahia. Então, por isso que eu acho que realmente é uma grande felicidade ser baiana. E isso diz do meu processo intelectual, das escolhas que eu vou fazer, da minha caminhada. Aí eu acho que o meu primeiro processo de compreensão intelectual no mundo se dá junto com os meus avós numa comunidade rural. Então, são essas pessoas que me ensinam sobre pensar, sobre a estrutura do pensamento, sobre como ver o mundo, com quais ferramentas eu posso ler a natureza, a sociedade. O primeiro letramento racial eu tenho dentro de casa, minha avó que me ensina, uma mulher de pele retinta que diz assim, olha, a sociedade ela existe de tal e tal jeito, as pessoas são racistas comigo por conta da cor de minha pele. Temos aqui uma família negra com pessoas com diferentes tons, né? Pessoas negras, pretas e pardas, enfim. Então, muita coisa, as primeiras ideias de poesia é com meu avô, tal. Mas, principalmente, a minha família é uma família muito matrilinear. Então, esse pensamento feminista eu entendo ali, dentro daquela estrutura familiar. É, o Brasil, infelizmente, ele é carregado de estruturas muito machistas, né? E a resistência daquelas mulheres ali me ensinaram sobre isso. E aí eu vinha nesse contexto familiar, um contexto familiar de pessoas leitoras, mas é quando eu começo a ler mulheres é que eu penso assim, quero fazer letras, vou entrar numa graduação de letras para fazer letras. E entro desejando esses estudos, desejando, e aí a universidade meio que me assusta um pouco, porque primeiro que eu entendo na universidade que aquele conhecimento que eu tinha não tinha validade, não tinha muita valia, tipo, o que eu entendia como pensamento filosófico ali que eu aprendi nesse contato com a natureza mais amplo, enfim, não necessariamente funciona assim na universidade, né? Mas então. Mas aí, então, é muito nessa perspectiva que vou para letras, é a literatura, então eu vou para o curso de letras já pela literatura. Eu lembro que eu vivi, né, nasci e me criei numa comunidade rural, e quando teve uma escola técnica lá na cidade, próxima à cidade, em Santa Inês, estudei na cidade que o nome é Santa Inês, fica no interior da Bahia. Eu fui na casa de uma colega fazer trabalho e foi a primeira vez que eu vi livros de capa dura, porque eu era uma família leitora pobre e eu nunca tinha visto livros novos em capa dura, nem nas escolas ali que eu tinha acesso tinham. E a casa dessa amiga a mãe dela tinha a coleção inteira de Machado de Assis. E eu fiquei encantada com aquilo. A mulher teve muito sensível, o nome da mulher é Dona Crimeia,
ela, de uma sensibilidade absurda, ela percebeu e perguntou se eu queria ler aqueles livros. Eu disse que sim e peguei um a um, tudo, e li a obra inteira de Machado de Assis. E então eu já estava ali muito comovida por um desejo literário, um desejo de entender aquela estrutura do texto, tudo isso. E aí, quando o ensino médio, né, se avança e leio textos de algumas mulheres, que ainda bem tive esse acesso na escola, decido fazer letras. E vou trilhando minhas pesquisas, então, desde sempre para literatura e teoria literária, sempre nesse lugar muito do questionar a presença de mulheres na sala de aula. Tive situações desagradáveis ao longo do meu trajeto acadêmico por ter perguntado sobre isso. Eu lembro que um dia eu questionei a ausência de escritoras mulheres nas referências e o professor falou assim, e quem você traria? E aí eu pensei rápido naquele instante e pensei assim, talvez se eu falar Clarice, ele vai aceitar mais rápido. E eu tinha lido Uma Hora da Estrela e amei. Aí falei assim, Clarice. E aí ele disse, não, aqui a gente não trabalha com diário de mulherzinha. Então, só assim, então, assim, é complicado pensar trajetos acadêmicos. Eu acho que a universidade que a gente está vivendo hoje, ela realmente é uma universidade que traz, que tem, que a gente fez essas aberturas acontecerem, né, também. Bom, enfim, então eu faço a graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana, fiz um curso de Letras e Artes, o que foi excelente para a minha formação, porque eu tive uma formação em artes grande também, o que me ajudou no processo de conexão com a literatura, pensar literatura em contato com outras artes, e aí os meus trabalhos são em contato com a fotografia, o Macala, publiquei nessa perspectiva, então, isso tudo vem desde a graduação. Aí eu comecei a pesquisar performance e literatura em corpos negros em situações de migração. E, e quando saí da graduação, fui fazer busquei uma professora que trabalhava também com essa perspectiva, com cultura popular e migração na Universidade Federal da Bahia. Infelizmente, essa professora veio a falecer com 3 meses que eu tinha feito esse contato com ela. Então, eu procurei outra universidade que tivesse uma linha de pesquisa que acolhesse o que eu estava querendo pesquisar. E aí, como os caminhos me levaram, então, nessa perspectiva para a UFPB, a Universidade Federal da Paraíba, que é o programa de pós-graduação dos mais antigos do Brasil, um dos primeiros de pós-graduação em letras no Nordeste. E, e fiz lá, então, a graduação pesquisando performance. E eu pesquisava performance em corpos negros que viveram situações de imigração. E aí, quando eu estava nessa pesquisa, eu conheci o escritor e performer Ricardo Aleixo, e aí meio que eu entendi que o que ele estava fazendo era um pouco do que eu pesquisava no 19, mas ele fazia no 20. E aí eu mudei o tema de pesquisa do doutorado e nisso, e já numa perspectiva de escrever teoria junto com criação literária. Então eu faço uma tese que, enfim, mistura um pouco das duas coisas. E a partir daí sigo pesquisando agora, especificamente agora nos últimos 10 anos, né? Que eu terminei o doutorado em 2015. Então, a partir daí eu comecei a ensinar em universidades e como professora substituta, enfim, e a pesquisar escritoras negras nessa conexão afrodiaspórica, então latino-americana, caribenhas e enfim, pesquisando romance, estrutura do romance, sempre na área de teoria literária. E é isso. Ótimo. Lua, quando você fala, né, no Escurecimentos Literários anterior, né, a gente conversou com o Luiz Maurício Azevedo, e ele Sim. também tocou nessa questão de como a universidade agora, a universidade que felizmente os nossos alunos frequentam, está mais aberta, né, mais atenta, mais contemporânea, mais arejada, né? E aí ele até usou esse termo, né? Dá até inveja, né? Dá até inveja porque Ah, passamos por poucas e boas, né? Assim, se for contar todos os impropérios que ouvimos, é. é até difícil de acreditar, né? Mas Mas olha, que bom. eu quero fazer uma justiça em dizer que eu encontrei grandes parcerias Ah, nas eu também. universidades.
Porque, por exemplo, a minha tese de doutorado, a minha orientadora é uma mulher excepcional, Ana Marinho, e fui co-orientada pela professora Denise Carrascosa, que foi uma grande parceira para pensar questões raciais também, feminismos, enfim, ou feminismo abolicionista, tudo isso. Então, estamos aí, É, estamos não, e sempre, se né? É. estamos, é porque tivemos pessoas antes de nós, né? É sobre isso, né? Ninguém chegou aqui sozinha, né? Sempre, com certeza tivemos pessoas que nos apoiaram e que também fizeram pesquisas voltadas para temas não convencionais, né? Na letras. Mas o Lu, eu queria perguntar, sabe, Marina, que eu adoro essa história da Ruth, do caso. Eu, Sim, eu acho que eu não vou me cansar nunca de ouvir Luciane contar isso, né? Então, você tem um trabalho estético bem, bem interessante com essa assinatura. Não sei se você chama de pseudônimo, eu não sei se isso seria o termo correto, né? Porque tem todo um projeto estético em volta de Ruth, né? Você não usou no Mata Doce, né? No Mata Doce você usa Luciene Aparecida. E eu queria que você comentasse um pouco como que essa assinatura estética influenciou a sua escrita e de que maneira se deu essa sua escolha de não usar em Mata Doce a Ruth. certo. É isso. Eu tenho esse trabalho largo, né, com a literatura antes desse presente agora, que era com essa assinatura Ruth do Caso. Inclusive, Luiz Maurício foi com quem eu dialoguei no lançamento da novela que eu assinei, como Ruth do Caso, que o nome da novela é Florim. Então, há muitos anos eu comecei a escrever com essas assinaturas. Primeiro, eu comecei a escrever com as assinaturas num jogo ali da escrita literária na pré-adolescência. Ganhei um diário, escrevi um texto no diário, minha mãe leu e comentou embaixo: ai, a vida não é tão triste assim. Eu era uma adolescente triste, né? E aí eu pensei, julguei na adolescência que se eu assinasse com outro nome, eu poderia continuar escrevendo. Seria possível a escrita, se não fosse eu, se fosse outra pessoa. E, e, e segui escrevendo. Fiz uma graduação inteira sem compartilhar com ninguém que escrevia, fiz mestrado e doutorado, sem contar para ninguém que escrevia. E aí, uma fase, quando eu estava, acho que 2010, 2011, eu estava já entrando no doutorado, tem um tempo isso já, eu decidi começar a escrever como Ruth do Caso, porque eu vou pensando nessa reescritura, vou me conectando com trabalhos como o de Bell Hooks, que ela escreve assim, em conexão matrilinear, fazendo referência à avó materna, o nome dela é Bell, em referência à avó. Ela cria esse nome. E aí, a partir daí, eu começo a pensar que também quero criar um nome e vou escrever assim. E ali, o que eu escrevia, eu mesma criava um campo de censura muito grande para aquilo, porque a, a universidade me dizia que os gêneros literários eles estavam bem divididos, que era o gênero lírico, narrativa, dramaturgia. E aí eu pensei, vou inventar uma escritora que se chamará Ruth do Caso, Ruth em referência à minha avó, do Caso, é o sobrenome inventado do Caso, e juntei, ficou do Caso. E vou trabalhar com o gênero narrativo. Então, vou escrever 3 livros em prosa e que esses livros estejam recheados de poesia para fazer essa aproximação. E aí escrevo Contos Ordinários de Melancolia, Florim e o romance que ficou inédito, como o Ruth do Caso. E esse trabalho funcionou muito assim nas universidades, né? Foi muito bem acolhido. E só que antes disso tudo, antes da publicação, um dia, eu não sei se é essa história que você estava fazendo referência da TV, um dia eu estava assistindo TV e hoje em dia eu não tenho mais TV, inclusive em casa, porque eu sou muito comovida. Qualquer notícia, qualquer coisa, eu fico logo emocionada e comovida. E aí tem esses programas de meio-dia que eu imagino que tem, infelizmente, no roteiro das TVs no Brasil inteiro. Aí lá eu estava em Salvador, quando o programa começou, a imagem era um programa policial, uma mulher negra sendo presa por acusada de tráfico e um repórter próximo a ela
e ele estava assim com o microfone. E ele ia com o microfone para ela e dizia: de novo, você é presa, você não tem vergonha de ser uma pessoa que vende drogas, tal. E a TV não tinha controle, eu fui me encaminhando para desligar a TV, porque eu fiquei muito nervosa. Quando eu estou chegando próximo à TV, e isso era uma quarta-feira, eu sou uma mulher de fé, enfim, várias coisas juntas. Quando eu chego próximo à TV, ele pergunta assim: mas você. Ela diz: não, eu não tenho vergonha de estar vendendo drogas. Você tem vergonha de me fazer essa pergunta? Não é o seu trabalho ser repórter? O meu é vender o que eu estou vendendo, eu não tenho vergonha. Aí ele fica assustado e ele chega perto dela, o âncora toma as perguntas e o âncora pergunta assim: você é o quê mesmo? Aí o repórter coloca o microfone próximo à boca dela e ela diz assim: escritora, eu sou escritora. Eu fiquei chocada, aquilo ali tomou completamente, né? Se a gente pode pensar que existe inspiração no processo de criação, eu acho que aquilo ali foi como uma descarga de energia no meu corpo de inspiração. Aquela mulher é um poder, né? É um poder de... Ela sabe de si e ela empodera as outras mulheres. Eu acho que esse é um processo absurdo, é uma estética absurda de vida, de como usar a linguagem. Ela produziu um texto ali, ela produziu uma conexão de valentia na vida. Eu sou escritora. Todo mundo riu, absurdamente. E ela firme. E ele pergunta assim: escreve o quê? E ela diz assim: letras de música. Eles riram de novo e perguntaram: o Chiclete com Banana, que é uma música, que é uma banda famosa lá na Bahia. Chiclete com Banana já gravou alguma música sua? Aí ela disse assim: não gravou ainda, mas pode gravar. Aí aquela entrevista me tirou completamente do lugar. Eu fiquei me sentindo covarde. Eu pensei, meu Deus, eu tô aqui, já estava no doutorado, fazendo um doutorado em letras. Eu não consigo dizer na sociedade que eu também sou escritora. Que prisão é essa que a sociedade nos impõe? A sociedade tira da gente lugares da intelectualidade. E na literatura, na academia, tipo, a gente vai trilhando e a sociedade diz assim: nossa, como você é esforçada e consegue. Mas é como se na literatura a gente não pudesse, porque. E aí isso tudo vai se desdobrando. Ali naquele momento eu pensei em muitas coisas, né? A gente volta para a perspectiva do escravismo, que diz assim: é justificável o escravismo porque esses corpos não têm alma. Se não tem alma, não pode produzir o que é lido como belo, o que é a arte, o que é a literatura. Não pode ter esse encontro com o ânima, que é o que é a nossa, o que, tipo, a gente pode ter uma experiência com o mundo e escrever essa experiência no mundo a partir de uma linguagem, de uma estética. Enfim, muita coisa ali aconteceu naquele momento. Eu disse sim, vou publicar, vou escrever livros como Ruth do Caso. E é a partir dali que eu escrevo. Mesmo assim, olha como demorou. Isso foi em 2010, 2011. E o meu primeiro livro é publicado em 2017. Então, mesmo assim, ainda foi um trajeto longo para que essa publicação acontecesse. E aí publico esses dois livros. E aí segui escrevendo na pandemia o perigo da vida. Eu acho que a vida colocou todas nós, pessoas, em lugares de choque, né? De urgência, de viver. Acho que muita coisa aconteceu. Na minha vida aconteceu uma coisa chamada desemprego no meio da pandemia. Enfim, várias coisas. E eu já estava recebendo alguns convites de algumas editoras maiores, porque enfim, existe toda uma política se a gente for discutir mercado editorial também, né? Não à toa, algumas editoras maiores têm buscado ampliar os seus catálogos. E, obviamente, a gente está falando de uma estrutura capitalista, que existem várias editoras. As editoras hoje no Brasil, elas fazem parte de enfim, uma grande rede, né, de outras editoras ligadas a outras editoras de outros países também e se entendeu, enfim, por diferentes motivos que existe essa necessidade de ampliação. Então, eu já estava recebendo alguns convites, e um desses convites que eu recebi foi da Fósforo, que de todo jeito é uma ampliação, né? Eu estava publicando na Bahia, publicar. A gente sabe estamos em um país que as marcas regionais também criam situações, a geografia diz de quem vai ser lido ou não vai ser lido, enfim, muita coisa. Mas aí recebi ali um convite da Fósforo para que eu publicasse que eu fizesse um texto
que esse texto tivesse como referência a fotografia. Por coincidência, no mesmo momento eu estava pesquisando em arquivo do Instituto Moreira Salles, estava fazendo pesquisa com fotografias, e que era para dramaturgia, que eu estava no meio da pandemia, como eu estava desempregada, a USP abriu um edital, que era um edital ligado ao teatro, só para pessoas que escreviam, escritoras e escritores, escreveram dramaturgia, e a universidade pagaria um valor por isso. Então, eu fiquei uns 2 anos fazendo essa dramaturgia, que foi publicada no TUSP, e essa dramaturgia era uma pesquisa em documentos históricos. Então, eu estava nessa de pesquisar documentos históricos e tal. E aí, quando a Fósforo fez o convite, casou tudo. Eu estava já no século XIX fazendo essa pesquisa e escrevi o meu primeiro texto que eu assino como Luciane Aparecida, que foi Macala. E imaginei que ia ficar ali, ia ficar no trabalho, que foi uma encomenda pontual. A Fósforo logo disse que ia me adiantar os direitos autorais, enfim. Tudo isso aconteceu. E aí, o texto com essa publicação da Fósforo, aí veio mais convites ainda de outras editoras também. E a companhia já estava me pedindo um romance, até que Luara França, que era editora da companhia, agora não é mais, me pediu um romance e eu mandei o romance de Ruth do Caso. E não disse que era de uma assinatura que não era minha. E ela leu e disse: Ah, ótimo, a gente vai publicar. Só que aí eu entrei em crise no meio do processo da pandemia, porque, enfim, tudo. A gente viveu violências políticas muito fortes. Eu comecei a pensar várias outras questões. Eu estava com Ruth do Caso, eu estava escrevendo numa perspectiva muito em diálogo com a teoria literária, e aí ficava pensando que isso atingia um público menor de pessoas. E a leitura não era, olha, uau, que texto estético, era uau, ela não sabe escrever. Que é isso? Não é. A leitura não era, essa que genial. Não, a leitura é estranha, ninguém quer. Não é assim que se escreve, está escrevendo errado. Mas, junto a isso, a angústia do mundo se voltando absurdamente para a extrema-direita e a minha vida ali sendo colocada em risco, eu pensei assim, não, eu quero dialogar com o Brasil de um jeito mais urgente. E talvez, se eu escrevo um livro numa perspectiva, se eu vou para o romance efetivamente, que era o que eu já vinha fazendo internamente, né? Já vinha escrevendo romance. Se eu vou para o romance, se eu escrevo como Luciane Aparecida, talvez eu vou chegar mais rápido nas pessoas e vou conseguir dialogar e dizer que o mundo, peraí, essas pessoas que vocês estão querendo matar, a gente pode amar. Então eu escolho as personagens principais de Mata Doce assim, pensando quem é que agora o Brasil está querendo matar, está querendo ver morta. São mulheres negras, velhas, que vivem em comunidade rural. E isso não é o meu Brasil profundo, isso é a minha superfície, é o meu lugar, é a minha geografia primeira. E aí, naquele momento, eu penso, meu Deus, é isso que o Brasil está querendo ver morto, ver morrer. E, ao mesmo tempo, obviamente, encorajada por um grande. O que a publicação de Itamar faz é abrir caminhos também, abre muitos caminhos. E, enfim, então, aí eu penso assim: então eu vou trocar esse livro que eu enviei, que é assinado por Ruth do Caso, eu vou ter coragem e vou dizer para a editora que eu tenho um que escrevi com Luciane Aparecida. E porque a gente pode estar em lugar já de doutora, professora universitária, isso não quer dizer ter coragem para determinadas coisas. E eu estou me colocando aqui num lugar bem honesto, inclusive, de dizer isso. E aí, na reunião com Luara, ela me disse assim: Olha, sobre esse romance, ela já tinha lido, a reunião era sobre esse romance que ficou inédito, de Ruth do Caso. Aí ela disse assim: Eu tive a sensação que ele tem uma máscara, como se ele tivesse uma máscara. Aquilo foi tudo que eu precisava ouvir, porque era isso. A máscara era essa máscara do distanciamento. Eu disse a ela: Tem, porque não foi, não escrevi com o meu nome, mas com o nome Ruth do caso, então realmente eu não tinha te dito isso, mas tem essa máscara. E aí disse a ela: Você espera eu te enviar outro romance? Aí ela foi maravilhosa e disse: Claro, manda. E aí eu fui voltar para Mata Doce, que era um projeto que eu já vinha fazendo nesse período de pandemia e desemprego, então eu tive tempo, eu estava trancada no apartamento sozinha em Salvador e usei anos para escrever. E aí e era um projeto que eu já tinha desenhado todo, já tinha rabiscado, então naquele momento eu só fiz voltar para ele com intensidade. E quando eu entreguei a Luara, ela pediu demissão. Acompanhei, aí é outro. Mas enfim, Nossa. outro dia essa história. Que naquele momento eu pensei, meu Deus, perdi a oportunidade. Ai, meu Deus. Ô, Então ela não Lu. é,
Ela não ficou sem da editora, o editor é Marcelo Ferroni e Fernanda Dias, enfim, mas deu tudo certo. Infelizmente, tudo continuou no cronograma. Ô, É, Lu, conta um pouquinho também, aproveitando, né, essa história da escritora que estava sendo presa lá ao vivo na sim, sim. televisão, né? E aí no Mata Doce, você pega a Maria Teresa e trocando cartas, né? O romance tem essa estratégia, esse recurso das cartas, e como você vai amarrando, tudo isso que você está falando está ali, né? Nas É verdade. cartas, as cartas como arquivo, a escrita, talvez para quem está de fora, inesperada dessa pessoa, que tem uma ligação com letras, com escrita, com ensino, né? E aí toda a decisão de virar datilógrafa, né? Como você vai colocando ela nesse lugar da máquina de escrever, né? Das letras. E todas as relações disso com contação de história, com literatura oral, e a literatura que você, Luciane, está fazendo ali, né, com aquele romance que é fragmentado, a gente começa a ler do final, mas que também podia ser o começo. Queria que você falasse um pouco dessa sua decisão de colocar ali quase uma escrita dentro da escrita, né? Isso, é um jogo duplo, né? São várias malhas, é como se fossem vários tecidos, é. Oh, eu acho que quem tem, eu acho que a gente que tem experiência com o que é lido como cultura popular no Brasil. Eu tive esse contato, né, com isso que a sociedade identifica como uma cultura popular. Isso, e tive também o contato com o que a sociedade identifica como a cultura erudita. E isso traz um refinamento, eu acho, para a linguagem absurdo, porque o que eu aprendi sobre contar história oral, ouvindo pessoas mais velhas contar, não foi estranho ao meu ouvido, por exemplo, depois ler o que alguns escritores fizeram com isso nos textos, né? Enfim, Lima Barreto, eu acho que ouviu muito a sociedade para escrever e escreve em diálogo com isso de jeito vivo. Mas tem também Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, que escrevem outra perspectiva diferente da de Lima Barreto, mas que ao mesmo tempo faz um diálogo com isso. Quando eu leio essas pessoas, eu lembro que a primeira vez que eu li Guimarães Rosa, eu levei um susto muito grande, porque eu entendi que ele estava falando de mim e de minha família, mas em outra visão. Era como se fosse outra, se fosse uma câmera, ele segurou a câmera a partir de um olhar diferente. E ali naquele momento eu acho que eu comecei a escrever Mata Doce, lá na juventude, em casa, na roça ali. Eu pensei assim, um dia eu quero elaborar também essa linguagem e escrever sobre essa mesma geografia, mas tendo o nosso ponto de vista como referência. Então, é um dobrar e desdobrar em cima de textos, sem dúvida. E como é isso, eu acho que a gente escreve muito antes de sentar para escrever o texto. O texto ele já está acontecendo. Então, eu acho que eu já fui pensando essa personagem há muito tempo, já fui pensando Maria Teresa. Como seria o encontro de Maria Teresa com a escrita? O que isso ia acontecer na vida dessa mulher quando ela começasse a escrever? E a partir daí vou trazendo esses elementos. A grande narradora do livro é ela conta o livro, né? Ela é uma senhora, uma velha, que está sozinha dentro de um casarão, e ela tem ela e o que ela lembra. E aí ela decide escrever, porque ela tem essa máquina de datilografia, e ela começa a escrever. E aí, quando eu, escritora, pensei essa personagem e pensei que a história dela seria essa, eu pensei, quero escrever uma história dessa mulher, da vida inteira dela, da infância até a velhice, e ela escrevendo isso. Aí eu pensei, mas acho que, que vai ficar muito, vai ficar muito mais refinado esteticamente se eu confundo a pessoa que estiver lendo. Porque é isso a memória. A memória, ouvir uma pessoa velha é assim. E gente, eu tive muito contato com pessoas velhas, Beth, Marina e todas as pessoas que estão ouvindo a gente. É, minha avó tinha um amigo, o seu Leandro, que ele tinha 104 anos. Então, eu conversei muito com o seu Leandro. Chegar à casa de seu Leandro era caminhar, caminhar, a gente caminhava, chegava até uma cidade que o nome é Brejões, descia um vale, aí subia,
chegava até a casa dele. Às vezes ele estava em casa, às vezes ele tinha descido tudo para ir no Rio, tinha que esperar ele subir. Aí na frente da casa de seu Leandro tinha uma senhora mais jovem, tinha 98. Essa senhora tinha rosa branca. Tem muita rosa branca lá também, porque eu estou numa região que é transição entre Caatinga e Mata Atlântica. Então é essa vegetação mais híbrida. Então essas imagens todas ali eu também comecei a escrever de algum jeito uma cena de Mata Doce, mesmo que ali eu não tivesse realizado isso. Vou escrever aqui um livro, e tal. Mas eu acho que esse contato todo, e isso não é linear, nada disso é linear. Então, a geografia não é linear, isso não é linear, o bioma não é linear, não era um bioma só. Então, a minha carreira, eu acho que a carreira de qualquer mulher, e se a gente vai para os recortes, raça, classe e gênero, não é linear, os recortes, a nossa trajetória não é. Então, eu queria lidar com isso no texto, na linguagem. Eu queria trabalhar essa não linearidade. Aí pensei, vou trabalhar com a memória, né? Que é como se vai contando. Então, por exemplo, a cena do casamento, ela é contada do casamento não, do dia que ela veste o vestido, um dia antes do casamento. Ela é contada e recontada várias vezes. E eu fiquei com medo, enquanto estava escrevendo, das pessoas acharem que eu não estava entendendo o que eu estava me repetindo. Mas é porque eu queria que parecesse exaustivo. Porque lidar com a dor é isso, é você nunca mais esquecer e ficar. Você vai aprender como trabalhar com essa memória. Então eu queria ficar trabalhando com isso. É verdade dizer que quando eu estava na. Eu fiz o. Tem um ano em Salvador que foi pontual na minha vida, na minha carreira literária, que foi 2011. E começou as oficinas de criação literária, organiza como uma política pública, é indispensável a gente pensar as políticas públicas, sabia? Indispensável para quem não tem acesso. Eu ali não podia fazer um curso de formação, uma oficina de escrita literária, de escrita criativa. Então, a Secretaria de Cultura naquele momento tinha uma professora, sempre a professora, tinha uma professora, Milena Brito, que foi inclusive a curadora da Flip nos anos atrás. Ela organizou um curso que se chamava Escritas em Trânsito. E aí convidou diferentes pessoas do Brasil. E isso aconteceu assim, 3 a 4 anos seguidos, curso. Eu, Itamar, várias pessoas da nossa geração ali em Salvador naquele momento fizeram esse curso. Então a gente fez muita oficina. E ali, eu acho, aquilo fui também elaborando a minha escrita. Porque eu acho que na universidade eu elaborei muito bem a crítica literária, a minha escrita acadêmica. Mas a minha escrita literária foi fora da universidade que essa elaboração aconteceu. É claro que hoje, nós, estando na universidade, eu acho que a gente vai fazendo essa aproximação possível. Mas, pelo menos na minha formação, não foi assim. Mas então, nesse momento, eu meio que tive essa formação com aquele projeto Escritas em Trânsito. Então, esse processo do escrever estava muito assim, a ideia de experimentar a linguagem, e eu experimentei muito a linguagem por Ruth do Caso, em diferentes formatos, em diferentes formas, e eu acho que isso tudo me trouxe uma coragem, uma liberdade para dizer, vou escrever sim um romance longo com a personagem que tenha duas vozes narrativas, né? Uma em terceira pessoa, uma em segunda pessoa, enfim. E fazendo o jogo as cartas Disney, eu queria muito que os personagens aparecessem, que a gente, enquanto pessoa leitora, tivesse bem proximidade com as personagens. E aí pensei, as cartas vai acontecer. Agora, eu sempre fui fissurada com cartas. Sabia que eu já me escrevi cartas durante anos, como se fosse outra pessoa me enviando, era eu mesma. E as cartas era como se fosse alguém de Bogotá. Agora, quando eu fui em Bogotá, foi extraordinário, porque parece uma coisa assim muito louca. Teve uma época que eu realmente lia muito Guimarães e ele esteve em Bogotá e ele escreveu um conto lá. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, vou me escrever cartas como se fosse alguém de Bogotá. E fiz até carimbo. Então, Mas eu passei muitos anos, assim, eu deixava carta, pegava e dizia, olha, recebi uma carta. Isso depois eu fiz um livro de artista que se chamava Cartas de Bogotá. Então eu venho já há muito tempo trabalhando com cartas. Cartas é um lugar meu de interesse. Eu sou de uma geração, né, que a comunicação era cartas. A maioria da minha família são famílias de pessoas migrantes nordestinos nessa perspectiva mais estereotipada que tem, assim,
saíram para trabalhar, para sobreviver, enfim. Então, o contato que a gente tinha era por cartas. Então, a gente recebia muita carta dos meus familiares que estavam aqui em São Paulo. E eu, criança, vivendo aquela ansiedade. Então, a carta é uma linguagem muito importante também na minha formação de mundo, né? Nessa percepção de linguagem, eu formo o mundo também a partir dessas cartas que a gente recebia. E minha avó tinha uma caixa de guardar cartas. A escrita lá em casa era uma coisa muito preciosa, era um ouro, uma coisa assim muito guardada. A carta, a fotografia, meu Deus, fotografia era um presente. Você ia dar presente para alguém, vou dar o quê? Dava uma fotografia. Então, eu acho que tudo isso de algum jeito, é uma conexão também de respeito com esses mais velhos que me formaram intelectualmente e também eu acho que é uma possibilidade de linguagem absurda que a gente pode trabalhar a literatura associada com isso, com a fotografia, com as cartas, enfim, me agrada E muito. arquivo, né? É um arquivo vivo e Pronto, múltiplo, de múltiplas não, vozes, né? isso. E Sabe, eu brinco, Beth, dizendo que eu sou uma historiadora frustrada. é, Que é, todo romancista é um historiador frustrado e todo historiador é um romancista frustrado. A gente se encontra. Mas isso, esse então, é capítulo essa que questão, você, exatamente isso. esse capítulo do vestido eu achei delicioso, assim, porque cada vez que a história se repete, a gente tem informações novas, texturas novas, aromas novos, né? É a mesma história, mas é a mesma história contada de um jeito outro que o leitor até fica se perguntando, será que a outra mudou de história e eu não acompanhei, né? Mas a narração fica parada ali naquela cena e um canta uma música e os docinhos sendo feitos, né? Uma delícia, assim, mas aí tem aquele final, né? E depois eu quero fazer uma pergunta sobre isso, mas eu vou passar a palavra para a Marina. É, resgatar algumas coisas que a professora falou, e aí, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui. Você comentou sobre a Bell Hooks, né? E como ela vem sempre retomando aquilo que ela aprendeu com a avó, né? Ela tem um texto que ela fala sobre a importância de lembrar e de nomear, né? Essas mulheres que vieram antes e todo o processo criativo delas. E aí você começou a falar sobre isso, comentou sobre Ruth também, né? De onde que vem o nome. E aí eu fiquei pensando sobre essas influências, né? Para a escritora Luciane, né? Quem foram essas mulheres que às vezes não necessariamente, né, foi uma escritora, uma autora, uma pintora, né? Hoje mais cedo a professora Beth estava comentando sobre o papel da mãe leitora, né? Como que isso é uma coisa muito presente, assim. E é o meu caso. Eu sou uma leitora porque eu vi a minha mãe lendo, né? Então tem esse papel que sem a Dona Vera, a Marina leitora não existiria, né? Então quem são essas mulheres, né? Que influenciaram a escritora Luciane Aparecida? Como que elas aparecem, né, em tudo que você faz, não só nos romances, né, mas como que elas têm reverberado em todas as áreas que você tem atuado, como pesquisadora, como professora, como formadora de leitores, como escritora. Queria escutar um pouquinho sobre isso. E só para Ah, agregar, que beleza sim. que é a intertextualidade que você monta em Mata Doce com Úrsula, da Maria Firmina, né? Como é delicado e ao mesmo tempo muito potente, muito forte, quando a coisa surge ali no romance, para gente, para o leitor. Sim, eu acho que é isso, eu acho que, sabe, eu queria de algum jeito deixar registrado em algum dos textos literários meus como é potente quando uma mulher lê outra mulher. Como e de algum jeito, e aí coloca ali a personagem lendo Úrsula e primeiro é ver o nome escrito no papel, né? A ideia de que está vendo olha, é uma mulher também que escreveu, isso é muito potente. Bom, então, Marina, são muitas, é,
Mas olha, se eu vou pensar lá na origem, né, no começo, sem dúvida estão nessas mulheres da origem. Primeiro, a opressão. Minha avó oprimiu. Eu era obrigada a ler 2 vezes no dia, então eu tinha, enfim. Mas veio de uma família leitora, então eu lembro de minhas tias lendo livros para mim quando eu acordava. Eu fui a criança no núcleo familiar de adulto e um núcleo familiar leitor. Então, eu tive também esse grande privilégio, né? E elas liam muito, e liam coisas diferentes. Então, eu tinha, essas mulheres estavam em trânsito, indo e voltando da cidade para trabalhar, e com diferentes leituras. Uma lia literatura de cordel, uma lia literatura contemporânea, estava sendo publicado no Brasil ali naquele momento, na década de 80, 90. A outra lia aqueles romances de folhetim que vende na banca de revista, Sabrina, Bianca. Minha avó lia literatura contemporânea, mas mais da década de 60, 50. Então, Jorge Amado. Meu avô lia poesia, era grande droga. Meu avô, quando faleceu, a gente, na tensão, ai, ai, cadê o documento da casa? Conta essa história, quando a gente. Minha avó dizia assim, tá embaixo da cama, tá naquela mala ali que ele deixa amarrada, uma bolsa. Quando abre, tinha um poema, o Navio Negreiro, de Castro Alves, todo desenhado. Então era assim, lá a literatura era uma coisa ali, eu já tinha entendido que era um lugar de desejo. E lembro de um dia minha tia leu Marcelo Rubens Paiva, eu acho, que era tipo, tava lançando o primeiro livro jovem ali, minha tia leu e disse, Luciane, você precisa ler. E ali li coisas assim, que entendi coisas sobre o Brasil a primeira vez também ali. Enfim, e minha avó ganhava muito livro, né, professora, e aí as pessoas davam livros. Mas, bom, então essas mulheres são referências, essas mulheres. Depois, quando eu começo a ler Clarice, Hilda, Helena Parede Cunha, escritora baiana, li muito essas autoras. Fiz um projeto de leitura lá na cidade que lia a obra completa de algumas mulheres, assim. Então, li, naquele momento, quando eu li a primeira vez Conceição Evaristo, Ponciá Vicêncio, também foi, enfim, fui. E as que fazem o trânsito com a história foram me encorajando muito, né? Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, Eliana Alves Cruz, o texto dela me influenciou muito. Quando li a primeira vez, eu estava no processo de escrita, não tinha. Mata Doce não estava fechado quando li Crime do Cais do Valongo. Enfim, essa relação com a historiografia me interessa muito. Tá, não sei se vocês estão ouvindo, está passando um avião aqui muito baixo. Essa relação com a historiografia me interessa muito. E as teóricas, eu lembro que a primeira vez que eu li Glória Anzaldúa, não, eu disse assim, gente, eu posso realmente escrever, eu não tenho que ter medo. E eu pensei muito isso, assim, é um exercício até hoje, né? Você vai lendo mulheres. Quando eu li o livro de Elizabeth, eu disse a ela, eu fiquei alguns dias depois sem com aquela personagem assim, sem conseguir voltar direito para o mundo. Agora, quando li os que estão finalistas no Prêmio São Paulo, Um Céu para os Bastardos, de Lília Guerra, e o de Eliane Marques, Louça de Família, eu fiquei muito. É um misto de coisa. Primeiro, eu sinto muito encorajada, eu penso assim, uau, que fabuloso, está tudo bem. Não estamos juntas, é muito bom. E ao mesmo tempo é inspirador você pensar, também quero compor assim, quero escrever uma personagem que enlouqueça as pessoas desse jeito. Ai, que jeito fantástico de escrever, tal, tal. Eu nunca mais vou ver uma rodoviária, né, Beth? Do mesmo jeito. Depois que a sua personagem tem aquela cena com a rodoviária, jamais eu vou ver uma rodoviária do mesmo jeito. Esses dias eu estava fazendo. Fui participar de um evento em Campinas e aí peguei essa rodoviária aqui de Tietê. Fui pro Tietê para pegar para a rodoviária. E era de noite quando cheguei, eu disse, meu Deus, a personagem está aqui em algum lugar. Vou lá atrás dela. Eu acho que a revelia do que a estrutura da sociedade diz sobre a nossa escrita é,
a gente aciona lugares de complexidade de percepção assim sobre a vida muito grande. E eu não estou dizendo isso num lugar de autovalia. Eu não estou dizendo isso como uma escritora que está falando de si, eu estou dizendo isso como uma teórica acadêmica que tem uma formação intelectual possível para estar dizendo aqui. As escritoras brasileiras de literatura contemporânea, eu acho que não só brasileiras, mas nessa afrodiáspora, elas estão elaborando um texto literário que é indispensável para a nossa ampliação da linguagem, da percepção estética. Eu li um romance agora de uma equatoriana que vai ser publicado no Brasil nos próximos meses. O título é Febre de Carnaval. Eu estou até para mandar um áudio para a Elizabeth para falar disso, que a gente tem que pensar um simpósio para trazer online essa escritora de algum modo. Gente, é maravilhoso, é um dos melhores livros que li nos últimos tempos. É muito, muito bom esse livro. O jeito que ela organiza a personagem e o jeito que a gente que pensa uma comunidade negra ali em Quito, no Equador, enfim. Iuliana Ortiz, o nome da escritora. Fiquei muito, muito, assim, muito, eu me estou, enfim, feliz e abalada, né, pensando. Então, eu acho que nós estamos escrevendo, trazendo uma percepção sobre o mundo muito refinada nessa perspectiva, assim, de estrutura da linguagem, porque às vezes, né, a sociedade quer dizer que Carolina Maria de Jesus não é literatura, é relato de vida. Mas essa mesma característica, se é no texto de uma outra pessoa, é lida como qualidade. Mas porque está no texto de uma mulher negra, pobre e tal, várias questões, aí é lido como não é bom porque não é um trabalho de linguagem. Enfim, é tenso, né? A gente está numa situação tensa, assim, mas todas essas mulheres são grande referência. É, Carolina Maria de Jesus traz uma cena que é de trocar uma garrafa de vidro por pão. Eu e minha avó, a gente juntava vidro em casa. Aí, nesse momento final de 80, começo de 90, a gente juntava garrafas de vidro para aquilo se transformava em dinheiro ou em trocas por outros produtos. Minha avó amava margarida. E quando a gente estava na cidade que eu ia estudar, ela levava as garrafas e trocava com o vendedor que vendia margaridas. E é tanto que é por isso que eu nomeio a primeira assinatura estética que eu tenho de Margarida, em referência a isso, chamo de Margot. É, então, assim, quando eu li isso em Carolina Maria de Jesus, eu me humanizei, eu me senti humanizada, eu entendi aquilo. Aquilo me diz assim, a sua experiência de vida tem validade estética, porque pode estar aqui no texto literário. E isso é revolucionário, e é claro que eu acho que a gente tem um sistema literário nos países que passaram por um processo de colonização, a literatura ajudou na formação da ideia fixa, né, de manter ideias fixas. Então, por isso, é um ouro que ninguém quer tocar. Ninguém quer que a gente mobilize ideias dentro da literatura. Então, por isso, somos acusadas de o texto não tem validade. A gente até pode estar nos prêmios, mas aí os prêmios são acusados de não estarem mais com a mesma qualidade. Os nossos nomes não saem nos grandes jornais. Ah, tá como finalista tal e tal pessoa, mas os textos da gente e o nome da gente não aparece, só os dos outros. Então, é como se de algum jeito existisse um temor. E o temor não é defesa, é uma falácia dizer que o temor é porque estão defendendo o texto literário. Né? A gente sabe que não é só isso. É muita coisa em jogo, mas é isso, estamos para o jogo também. Eu acho que a gente está nisso por tantos motivos que é maior que. As pessoas dizem, tá feliz com a indicação. Claro, eu tô feliz porque eu entendo que isso quer dizer um número maior de pessoas lendo os textos. Mas o grande prêmio é a leitura, né? Você saber que alguém está lendo aquilo que você escreveu quando você escreve a partir de um projeto de A história, escrita. né? A história que o livro vai ter. É, As premiações mantêm o livro vivo, né? Esse isso. processo de manter o livro vivo é interessante. Normalmente as pessoas acham que o mais difícil é publicar, mas o mais difícil é manter o livro circulando, né, com interesse. E também fiquei muito feliz com as indicações, viu, Lu? Importantíssimo para você, para o Mata Doce, mas para todo o sistema literário se renovar
e ser ampliado por outras perspectivas. Essa perspectiva que você traz de feminina, de uma mulher negra com no sertão, né, nesse ambiente assim, interior do Nordeste, com tanta intimidade, com tanto conhecendo tanto, mas só que sempre dando primazia das mulheres, do olhar feminino. Nossa, que momento da literatura brasileira, né? Que é tão marcada pela literatura regional, né? Já tivemos mulheres escrevendo, fazendo literatura regional, mas não assim como Luciane Aparecida, não. Então é muito importante para todos e todas mesmo. Lu, a gente podia conversar com você 3, 4 horas e a todo mundo ficar assistindo, porque você é hipnotizante. É muito bom te ouvir, a gente aprende demais, mas a gente tem que encerrar. E aí vou passar a palavra para a Marina também, fazer um fechamento e talvez ela queira ainda te perguntar algo, né? Não ensaiamos nada, estamos aqui conversando com você. E eu queria que você falasse um pouco acho que Mata Doce, ao mesmo tempo que nos emociona e nos sacode muito com todas as formas de opressão que aquelas mulheres passam, todas as violências, né? A cada curva de estrada, uma agressão. Ao mesmo tempo, elas vão descobrindo formas de resistir, de beleza, de encantamento, né? Para si e para o coletivo. E eu fiquei o tempo lendo e pensando, né, que a literatura é esse lugar, né, que o livro que a gente tem em mãos é isso, é essa resistência de transformar algo muito, muito árido, muito difícil em beleza, né? Eu queria que você falasse um pouco desse lugar de Mata Doce, tem muito dessa ambiguidade desde o título, né? Mata Doce, essa ambiguidade da dureza e da beleza, né? Do delicado e do seco, do rústico. Queria que você falasse um pouco disso. Eu achei interessante que você falou o seu território é híbrido não foi o sertão que você falou, esqueci o bioma. É Caatinga. A Caatinga e a Mata Atlântica, achei que é muito um resumo perfeito assim do seu livro, né? Esse lugar entre a Caatinga e a Mata Atlântica. Queria te ouvir mais um pouquinho sobre isso, te agradecer demais. Eu estou tão feliz que a gente está junto e que a gente está toda hora conversando e trabalhando junto e produzindo junto. Obrigada por ter tido esse tempo aqui conosco. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Continuem acompanhando os esclarecimentos literários e passar também a palavra para minha companheira querida Marina. Muito obrigada, professoras. Obrigada, professora Luciane, né, por aceitar nosso convite e vir conversar com a gente. Acho que realmente a gente podia ficar aqui umas 3 horas, que ainda tinha muitas coisas para conversar, né? Quem sabe uma nova oportunidade. Apenas agradecer mesmo, e sem mais perguntas, né? Deixar espaço para a professora Luciane poder finalizar. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço demais esse diálogo com vocês. Ai, feliz que a gente está juntas e segue aí, conversando. Vamos seguir essa conversa. A gente segue na universidade, nas aulas, nos corredores, nas mesas, nos eventos, tudo que a gente vai estar fazendo juntas. Fico muito contente. Essa coisa do pensar o híbrido sempre me interessou. Desde da perspectiva acadêmica, como no texto literário também. Eu queria colocar isso, porque eu acho que é a ideia da complexidade, né? Eu queria pensar personagens profundos. Então, por exemplo, mesmo o coronel, que é um homem que está ali exercendo um lugar de maldade, que é tirar a vida de alguém, roubar a terra de outra pessoa, ele também vai escrever um poema para o filho que morreu, porque ele também chora. Porque eu acho que é importante a gente humanizar o que é lido como ruim na sociedade, né? Porque
enfim, é humanizando que a gente vai entender que isso que é lido como muito ruim é praticado por pessoas que estão em lugares de poder, em lugares que são lidas como muito boas, e por isso que a gente tem que humanizar essas pessoas também. Enfim. E do mesmo jeito, precisamos também humanizar nós, que nossos corpos estão em lugares de estereotipação, né? Já dizia Lélia Gonzalez lá, quando ela vai escrever sobre a sociedade brasileira, como nós somos representadas. Então eu pensei assim, ok, vou escrever um livro que tem personagens principais mulheres negras. Tem que estar complexificada, não pode estar de um jeito raso. Então essa personagem tem que apresentar diferentes zonas. E aí eu vou me aproximar da geografia para me auxiliar nisso. Então vão ser personagens que vão transitar. Então, e aí o nome veio disso, veio dessa brincadeira. Eu aprendo muito com esse livro, com a leitura, e muita gente me traz também essas experiências, os comentários. As pessoas trazem comentários, por exemplo, para pensar o duplo psicanaliticamente, que não necessariamente eu fiz esse acionamento assim na escrita, mas a leitura, eu acho que a leitura embeleza muito a literatura, né? O livro lido. E aí muita gente me traz essa referência com os espelhos. Tem a cena que a noiva está diante ao espelho, o espelho quebra, e depois tem um filho que mata um pai e desconhece o pai em frente ao espelho. Então, esse duplo está muito no livro. E fiz isso, o jogo do título é a ideia, mata de a vegetação, a Mata Atlântica, e mata também a conjugação do verbo matar. Então, e o verbo matar está no sentido do extermínio, né, da população negra, porque o jovem assassinado é um jovem, é um menino. É, e também mata do exercício da morte que a personagem vai realizar. A personagem ela vai lidar com a morte, vai exercitar isso, matando o boi, escrevendo um texto, quebrando um espelho, destruindo um vestido, escrevendo uma carta, escrevendo carta para outras pessoas. Então, é um exercício de lidar com essa conjugação verbal do mata. Mata a tua dor matando um boi, mata a tua dor escrevendo um livro. E essa não seria uma morte pesada, seria uma morte doce, que é, de novo, a discussão teórica. É Glória Anzaldúa dizendo assim, precisamos romper com a performance de opressão que destrói os nossos corpos. E como é que a gente pode interferir nessa performance de dor e de violência. Pode interferir escrevendo, produzindo arte, escrevendo ficção. E tá também em Bell Hooks nos ensinando a transgredir. Tem um capítulo que se chama A Língua, e ela vai dizer de como lidar com a dor no processo de escrita. E ela diz que para nós, pessoas que estão nos lugares da diferença, do que a sociedade identifica como a diferença, a dor para a gente é uma mobilização estética. E é um lugar de coragem, você dizer, ok, eu vou acionar isso para produzir. E tem uma escritora que eu adoro, que é uma poeta de São Tomé e Príncipe, e ela tem um poema que ela vai falar sobre a metamorfose da dor. E eu escrevi até um texto junto com isso, assim, porque os poemas dela falam de um processo, ela traz imagens, que são imagens do colonialismo, e Conceição Lima, e esses poemas, nessa imagem de colonialismo, ela traz essa expressão, performance da dor. Tipo, não podemos romper com essa história, quer dizer, não é não romper, a história não pode ser apagada, mas como eu posso metamorfosear isso de algum modo, enfim. Então foi assim que eu fui pensando esse duplo. E aí o grande giro de chave do livro acontece no encontro com outra escritora, né? Quando a personagem encontra com Maria Firmina dos Reis, esse marco da gente, né, de primeira romancista brasileira a escrever um livro sobre liberdade no sistema escravista. Então eu acho que é isso. A literatura ela nos possibilita imaginários de liberdade. E é indispensável que a gente entenda a literatura negra nessa perspectiva, que ela faz essa composição de liberdade. Então, essa escritora, ela tem um personagem que está lá em Úrsula, e esse personagem, ele conta como foi a travessia.
ele foi sequestrado e foi preso e arrastado para o escravismo nesse navio, e ele conta em primeira pessoa. E a gente ali no Brasil, no meio do século XIX, nunca tinha lido isso nessa perspectiva. O personagem contando em primeira pessoa como foi. Isso é muito revolucionário. Então, enfim, esses duplos todos que eu quis trabalhar em Mata Doce e joguei com o título. E tem um poeminha a epígrafe, é um poema de Drummond, que diz assim, mais tens um cão. E eu coloquei também para brincar, porque é tipo assim, o cão no livro é grande parceiro, foi o grande parceiro meu para escrever, porque quando a cena estava muito pesada, eu colocava uma cena da cadelinha de chula, para correr entre as personagens. E, ao mesmo tempo, é importante a gente pensar que a gente está num país que é estruturado no cristianismo, né? E o cão é lido também como uma coisa negativa. Assim, o cão como diferente. A pessoa tem um grande projeto, mas o cão pode atravessar o caminho. Então, o trecho de Drummond, quando ele diz mais tens um cão, no poema está numa perspectiva positiva. Ah, você está triste, está sozinho, não teve nada da vida, mas tens um cão. No livro também tá, mas não só. Então, a personagem principal, Maria Teresa, ela tem um grande projeto. A mãe faz um grande projeto. Tudo que as mães querem é que ela seja uma grande datilógrafa, que tenha um lindo casamento, mas é isso, né? Mas tá aí as coisas podem acontecer. A Então vida, eu quis jogar com esse duplo o tempo inteiro, inverno, verão. sim. Tem parte de verão no livro que o sol é escaldante. E eu li Camus, O Estrangeiro, e amei. Sou apaixonada por Camus, e tem uma cena nesse livro O Estrangeiro que o personagem é julgado por não ter sentimentos. E aí ele justifica com calor, que com sol. Ele diz o sol está muito forte. E por isso. E aí eu usei esse sol no livro, o frio absurdo. Então, os duplos, eu queria brincar com isso. O tempo inteiro, assim, ficar brincando com essas coisas. Espero que tenha dado certo. Porque Muito, muito. quando O a gente branco, escreve, é uma o coisa, branco mas do parece. vestido e o sangue do tudo É isso, o sempre. roseral, o vestido, exatamente. Todas é como se fossem mesmas imagens, né? Só Aham. que é Tem o uma repetição, mas é uma repetição que se acumula, gerando outros sentidos. Ana isso. demais, Lu, é um livro belíssimo. Estamos aqui esperando as premiações que virão com certeza, e o Vida Longa ao Mata Doce, e que outros romances cheguem no seu tempo, sem pressão, porque você tem o seu processo de escrita e de vida Sim, também, verdade. né? Mas já tenho que entregar, que devo ter um novo livro em 2026, possivelmente, no começo do ano. Porque Ó, ano que vem eu entrego à editora. Que eu já estou nesse momento desesperada, né, com a nova pesquisa. Historiadora de novo, frustrada, já estou em arquivo. que delícia. Depois, vamos fazer um esclarecimentos literários para você contar do novo romance. Esse Ótimo, esclarecimento, não. Quando né, tiver, já vou está já te agendado. dizer. Os É, esclarecimentos literários têm prioridade na agenda de isso. Luciane. Gente, nós vamos encerrar e deixando um abraço muito afetuoso para todos e todas que nos acompanharam. Lu, um beijo grande, obrigadíssima. Marina, um beijo grande. Um dia de trabalho para nós duas em dupla, e eu adoro isso. Obrigada. Até mais.